Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nós vamos continuar a falar dos números naturais, tá bom? E agora, nesta aula, nós vamos falar dos múltiplos e divisores dos números naturais. É um tema bem interessante, bem simples, mas muita atenção, porque você precisa de alguns pré-requisitos para que o conteúdo dessa aula seja bem mais fácil para você. Eu preciso que você já entenda bastante a multiplicação e a divisão, tá bom? Porque se você tiver dúvida nesse assunto, eu acho que vai ficar um pouco complicado a nossa aula de hoje. Mas vamos lá, acompanhe com bastante atenção essa aula aqui. E para começar, eu lanço aqui mais um desafio para você. Olha só, temos aqui duas perguntas que será o objetivo da nossa aula de hoje, certo? A primeira pergunta é: o número 35 é múltiplo de 2? Será que é? E a segunda pergunta: quantos grupos podemos formar com 12 pessoas sem que ninguém fique de fora? E quantas pessoas ficarão em cada grupo? Se essas perguntas causam um pouco de dúvida em você, não se preocupe, que eu tenho certeza que ao final desta aula você será capaz de resolver todas elas. Então, vamos lá! Para começar, vamos falar dos múltiplos. Por que você acha que eu falei para você que, para a aula de hoje, você precisaria dominar a multiplicação e a divisão? Acontece que quando a gente fala de múltiplos, a gente não está falando nada mais do que a própria tabuada da multiplicação. Sim, é isso aí. Múltiplos é a própria tabuada da multiplicação. São os números que a gente consegue quando a gente multiplica um número por outro número. Vamos ver só um exemplo. Eu vou montar aqui uma tabelinha, tá? Para a gente poder entender como é que vai funcionar. Acompanhe. Observem que aqui a gente vai montar uma tabuada das multiplicação, tá? Que com certeza você já conhece. Vamos ver os múltiplos do número 3. Olha só. Então vai funcionar assim. Eu vou pegar o número 3 e aqui vai ser os números pelo qual eu vou multiplicar o número 3. Aqui embaixo eu vou colocar o resultado. O resultado que eu conseguir aqui embaixo serão os múltiplos de 3. Observem só. Eu vou utilizar o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, ok? Então, eu tenho aqui 10 números, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a gente vai determinar os 10 primeiros números que são múltiplos do 3. Então, agora eu só vou fazer a multiplicação. Eu vou pegar 3 e multiplicar por 0, que você sabe que é 0. Vou pegar o 3 e multiplicar por 1, que vai dar o próprio 3. Pegar o 3 e multiplicar com o 2, que vai dar 6. Pegar o 3 e multiplicar com o 3, que vai dar 9. O 3 vezes 4, que vai dar 12. 3 vezes 5, que vai dar 15. 3 vezes 6, que vai dar 18. 3 vezes 7, que vai dar 21. 3 vezes 8, que vai dar 24. E 3 vezes 9, que vai dar 27. Veja que é bem simples. Com certeza você já sabe disso, né? Então, esses números que eu consegui aqui embaixo em vermelho significa que são múltiplos do número 3, certo? Eu poderia multiplicar aqui infinitamente por 10, por 11, por 20, por 30, por 40 mil, certo? Que eu também iria conseguir outros múltiplos, tá bom? Então, como é que a gente reescreve os múltiplos do número 3? A gente vai fazer assim: m que significa múltiplo, entre parênteses eu escrevo 3, que é o número que eu estou analisando, e eu vou escrever esses números que eu tenho aqui embaixo: o 0, o 3, o 6, 9, 12, 15
Veja que eu sempre separo os meus elementos aqui da minha sequência por vírgula, ok? E assim, ó, como é um conjunto infinito, eu preciso colocar aqui as reticências, porque significa que ele vai continuar infinitamente para frente, certo? Então, esses aqui são os múltiplos de 3, ou seja, é a própria tabuada do número 3, tá bom? Então, vamos ver agora os múltiplos do número 7, tá bom? Eu vou fazer novamente essa tabelinha aqui embaixo para vocês acompanharem. Então, vamos lá. Aqui vai ser praticamente a mesma situação. Eu vou pegar o número 7 e multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, até o 9. E o resultado que eu tiver aqui dessas multiplicações significa que serão múltiplos de 7. Vamos verificar. Se eu pegar 7 e multiplicar por 0, vai dar o próprio 0. Se eu pegar 7 e multiplicar por 1, vai dar o próprio 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. Tá bom? Lembrem que aqui eu fiz até o 9, mas eu poderia continuar infinitamente. Então, aqui embaixo, eu escrevo múltiplos de 7, ok? E são esses números aqui em vermelho que eu fiz aqui embaixo, tá? 0, 7, 14, 21, 'Novamente aquelas mesmas observações. Eu separo os elementos por vírgula e, como é um conjunto infinito, eu coloco aqui o sinal de reticências, significa que ele vai continuar infinitamente, tá ok? E aqui no começo eu coloco o m de múltiplos e eu coloco entre parênteses, certo? E a partir disso, a gente pode analisar algumas coisas, tá? Além de que os múltiplos é a própria tabuada da multiplicação, a gente pode observar que o primeiro elemento sempre vai ser 0, tá? Não importa qual seja o múltiplo que a gente está analisando, o primeiro número sempre vai ser 0, porque o primeiro número que a gente vai multiplicar vai ser o 0. E quando a gente multiplica algum número pelo 0, vai dar sempre o próprio 0. Aí o segundo número é o próprio número em questão, porque a gente está multiplicando por 1. E quando a gente multiplica qualquer número por 1, o resultado é ele mesmo. E a partir daí, a gente sempre vai acrescentando, né, de acordo com o número que está aqui. Veja que do 0 para o 3 eu aumentei 3 unidades. Do 3 para o 6, também 3 unidades. Do 6 para o 9, também 3 unidades. Então, eu vou aumentando de 3 em 3. O mesmo caso aqui. Multipliquei por 0, que deu 0. Multipliquei por 1, que deu 7. Aí depois eu fui aumentando de 7 em 7, porque a gente está falando da tabuada do 7. Mas, se eu pegar um número qualquer, como que eu vou saber se ele é múltiplo de algum outro número? Vamos analisar assim. Vou pensar no número 48 e eu vou pensar se ele é ou não múltiplo de 4. Será que 48 é múltiplo de 4? Como é que eu faço para descobrir? A maneira é bem simples. Para eu saber se dois números são múltiplos, né, ou se um número é múltiplo de outro, basta que eu faça divisão deste número por este número, tá bom? Veja que aqui a divisão também é muito importante. Para saber se é múltiplo, eu pego esse número e divido por esse número. Tá, mas e daí? Se eu dividir e a minha divisão for exata, ou seja, o resto da minha divisão for zero, significa que eles sim são múltiplos. Então, vamos verificar? Eu vou pegar o 48 e fazer aquela divisão que a gente já aprendeu em outras aulas, e dividir por 4. Então, vamos lá.
Aqui eu posso pegar somente o 4 e dividir por 4, que vai dar 1. 1 vezes 4 é 4, para 4 vai dar 0, certo? Agora eu vou descer com esse 8 e dividir. 8 dividido por 4 vai dar o 2, porque 2 vezes 4 vai dar 8, e o resto aqui vai ser 0. Olha só, pronto, consegui resto 0, tá? O meu resultado foi 12. Então, significa que 48 é, sim, múltiplo de 4. E se eu pensar, por exemplo, no 3, será que 48 é múltiplo de 3? Vamos tentar fazer a divisão. 48 por 3. 48 dividido por 3. Eu vou pegar também só o 4, e veja que aqui eu vou conseguir o número 1, porque 1 vezes 3 vai dar 3. Aqui eu faço a diferença, 4 menos 3 vai dar 1. E eu vou descer ali o 18. 18 dividido por 3 vai dar 5 vezes 3 vai dar 15, 6 vezes 3 vai dar 18. 6. 6 vezes 3, 18, e o resto aqui deu 0. Então, olha só, significa que o 48 também é múltiplo de 3, tá? Porque quando a gente multiplicar o 3 vezes 16, vai dar 48. Então, esse é o nosso objetivo para saber se é múltiplo ou não. Pegar os números, efetuar a divisão, se der resto 0, significa que são múltiplos. Vamos ver um exemplo aqui que não vai ser possível ser múltiplo. Vou pegar, por exemplo, o número 53 e dividir por 2. Agora vamos fazer a divisão. Eu vou pegar o número 5. A divisão mais próxima que eu posso fazer é o 2, não é? 5 dividido por 2 pode ser 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4, para 5 vai dar 1. Agora eu vou descer o 3, que vai ficar 13, e 13 dividido por 2 pode ser o 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Quando eu fazer a diferença, aqui vai sobrar 1. Olha só, o meu resto deu 1. Significa que 53 não é múltiplo de 2, tudo bem? Quando eu encontrar aqui o resto diferente de 0, significa que esses números não são múltiplos. Agora a gente vai falar dos divisores. A ideia dos divisores é um tanto parecida com os múltiplos. Veja que aqui a gente tem a definição do que são divisores. Tá? Para um número ser divisor de outro, a divisão entre dois números tem que dar resto zero. Veja que a ideia é bem parecida com o que a gente fez agora há pouco em relação aos múltiplos, não é? Se um número seja múltiplo de outro, a divisão entre eles, né, deu resto zero. E a gente verificou ali com dois exemplos, e também a gente fez um exemplo que não teve como resto zero. Tá? E para ser divisor é a mesma coisa. Só que a gente vai ter uma diferença entre a quantidade de números que são divisores, tá, do que a gente tinha lá nos múltiplos. Lembre que lá nos múltiplos, os números eram infinitos. Quando a gente pegava o número e determinava os múltiplos dele, os meus números lá, que eram múltiplos, eram infinitos. Eu nunca conseguiria chegar ao fim. Aqui vai ser diferente. Vamos ver só. Vamos determinar, então, quais são os divisores do número 12. Vamos ver só. Divisores de 12. Então, aqui eu já preciso entender algumas coisas, tá? Todos os múltiplos, lembrem que eles eram infinitos. A ideia de divisores é a contrária. A gente sempre vai ter uma quantidade limitada de divisores, tá? Não vai ser uma quantidade infinita. Eu vou conseguir uma quantidade pequena de divisores. E assim, o número que eu vou determinar como divisores sempre vai ser menor ou igual ao número 12. Nunca pode ser maior. Por exemplo, eu estou falando do número 12, então eu não posso ter o 14 como divisor de 12, porque ele é maior. Eu não posso ter o 15, o 20, o 30 como divisor de 12, porque são números maiores. Então, ó, a primeira coisa que eu posso perceber é que o maior divisor que eu vou conseguir de um número vai ser o próprio número, ok? Porque, comparando com essa definição, se eu pegar o 12 e dividir pelo próprio 12, o meu resultado vai ser 1 e o resto vai ser 0. Concorda? Quando a gente divide 12 por 12, lembre que quando eu pego um número e divido por ele mesmo, o meu resultado é 1, e 1 vezes 12 vai dar 12, e o resto vai ser 0. Perceba que o maior divisor possível que eu tenho de um número é o próprio número. Eu nunca posso ter um número maior.
porque daí eu estaria dividindo, né, uma pequena quantidade em partes maiores. E isso aqui para a nossa aula não serve. Certo? Então, assim, ó, só para a gente poder organizar, o maior divisor possível de um número é o próprio número, ok? A partir daqui, eu vou ter que conseguir outros divisores. Vamos escrever aqui, ó. Para a gente pegar o divisor de 12, eu tenho aqui a letra D de divisor, 12. Vamos lá. Aqui é preciso que a gente seja bem esperto lá na tabuada da divisão, tá? Por isso que eu falei que a gente vai precisar também da divisão para a aula de hoje. Mas vamos ver só. Eu já sei que o meu último divisor é o 12, tá bom? Eu também posso perceber uma coisa assim, ó, o número 1. Sempre que eu dividir algum número por 1, o meu resultado vai ser aquele próprio número e eu vou ter resto zero. Concordam? Se eu pego, por exemplo, o 12 dividido por 1, quanto é que vai dar? Vai dar o próprio 12, não é? E 12 vezes 1 vai dar 12 e resto zero. Veja aqui, 12 é divisor, 1 é divisor. Então, a gente já tem dois divisores aqui. O número 1 e o número 12. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Então, a partir daqui, duas coisas que a gente já pode ter certeza. O primeiro número que vai ser divisor de alguém vai ser sempre 1. E o último número que vai ser divisor de alguém vai ser o próprio número, tá? No caso, como a gente está falando de 12, o último número é o próprio 12. Então, nosso objetivo é saber se aqui no meio existe alguém. Se entre 1 e o 12 existem mais alguns números que podem ser divisores de 12. Vamos observar outra coisa. 12 é um número par, não é? E qual é o número que eu sempre vou dividir por números pares? É o 2, não é? Qualquer número par pode ser dividido por 2. Por exemplo, se eu pegar o 12 e dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 6, não é verdade? 6 vezes 2 vai dar 12 e o resto vai ser zero. Observem só, deu o resto zero também e é o que eu preciso. Então, eu sei que 2 também é divisor de 12. Ok? E observem só, eu disse aqui que 12 dividido por 2 é 6. E se eu dividir 12 por 6, quanto é que vai dar? Vai dar o próprio 2 novamente, porque 2 vezes 6 vai dar 12 e o meu resto vai ser zero. Observem só, quando eu achei o número 2, logo de cara eu descobri que o 6 também é divisor. Tá? E o 6 eu posso colocar aqui no final, porque talvez eu possa conseguir números aqui no meio. Tá bom? Então agora eu já consegui 4 divisores. O número 1, 2, 6 e o 12. Mas será que ainda tem alguém aqui no meio? Vamos ver só. Eu já sei que ele pode ser dividido por 1, por 2. E por 3, será que vai? Vamos ver só. 12 dividido por 3, quanto será que vai dar? Se 2 vezes 3 vai dar 6, 3 vezes 3 vai dar 9, 4 vezes 3 vai dar 12, exatamente 12. Então, pode ser o 4, que vai dar 12 e resto zero. Então, 3 também é divisor de 12. Eu posso colocar aqui. E observem só, se eu dividir 12 por 3 e deu 4, o que acontece se eu dividir 12 por 4? Se 4 vezes 3 é 12, 3 vezes 4 também é 12 e vai dar resto zero. Veja só, então eu descobri que o 4 também é divisor de 12, tá? Faltou aqui o 5, não é? O que será que acontece com o 5? Se eu pegar o 12 e dividir por 5, veja só, 1 vezes 5 vai dar 5, 2 vezes 5 vai dar 10, 3 vezes 5 vai dar 15, então passa. Então vai dar 2, multiplicando vai dar 10 e vai sobrar 2. Veja que aqui não vale porque deu resto diferente de zero. Tá? E esses são todos os números que são divisores de 12. Quaisquer outros que eu pegar, vai dar um resto diferente de zero. Então, observem o que a gente conseguiu aqui. Tá? A gente conseguiu 6 números que são divisores de 12. Tá? E aqui esse conjunto ele é limitado. Vamos ver mais um exemplo? Vamos pegar os divisores de 15. O que será que acontece quando eu pegar os divisores de 15? Vamos observar o seguinte, voltando no exemplo que eu tinha aqui. O meu primeiro divisor vai ser sempre 1. Então, eu posso garantir
que eu posso colocar 1 aqui, porque 15 dividido por 1 vai dar o próprio 15 e resto 0. Tá? E o último número dos meus divisores vai ser o próprio 15. Então, eu posso colocar aqui o 15 com bastante facilidade, porque 15 dividido por 15 vai dar 1 e resto 0. Tá bom? E vejam só, 15 é um número ímpar. Se ele é ímpar, eu não posso dividir por 2. Então, 2 ele não cabe aqui. Vamos pensar no 3. Será que vai dar certo? Vamos dividir aqui. 15 por 3. Quanto é que vai dar? 1 vezes 3 vai dar 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Opa, veja que deu bem certinho. 5 vezes 3, 15. E vai me dar o resto 0. Então, observem que eu fiz uma divisão exata. Então, o 3 também é divisor do 15. Pronto. Será que tem mais alguém? Se eu tentar por 4, será que vai dar certo? 15 dividido por 4. Vamos ver só. 2 vezes 4 vai dar 8. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Opa, passou. Né? Então, o 3, que vai dar 12, vai me dar ali resto 3. Não é? Então, já não serve para mim. Então, 4 não é divisor. E o 5, será que vai dar certo? Observem só. Se eu dividir o 15 por 3 e deu 5, se eu dividir 15 por 5, claramente vai dar 3, não é? Porque 3 vezes 5 vai dar 15 e resto 0. Então, 5 também é divisor, tá bom? E, além disso, será que eu consigo mais algum? O 6 não vai dar, o 7 também não, o 8 também não, e os próximos números também não. Então, todos esses números aqui, 1, 3, 5 e 15, são divisores do próprio número 15. Então, a condição é essa, tá? É bem simples. Basta vocês fazerem uma rápida divisão aqui. Quando der resto 0, significa que ele é divisor. Agora, vamos só imaginar esse caso aqui, os divisores de 7. O que será que acontece com os divisores de 7? Por quais números eu consigo dividir o 7? Já de cara, a gente pode determinar dois números, que é o próprio 1 e o próprio 7. Tudo bem? O primeiro número sempre é 1 e o último número sempre é o próprio número que a gente está falando lá. Agora, será que existe alguém aqui no meio? Se eu dividir o 7 por 2, não dá, porque 7 é ímpar, tá? E quando for ímpar, não dá para dividir por 2. 7 dividido por 3 também não dá. 7 dividido por 4 também não dá, nem por 5, nem por 6. Então, veja só, os divisores do 7 são apenas esses dois números e nada mais além deles, tá bom? Então, pode acontecer casos da gente achar somente dois números, não tem problema, tá? A gente nunca vai achar menos que dois números, tá? Mas a gente também pode achar 4 números, 5 números, depende do divisor que a gente está falando. Então agora, só para a gente revisar rapidinho tudo que a gente viu até aqui, múltiplos. O que a gente viu sobre múltiplos? O primeiro número vai ser sempre o 0, é um conjunto infinito, tá? E a gente vai estar falando da tabuada de multiplicação daquele número. E divisores, a gente vai ter como primeiro número o número 1, sempre, e o último número sempre vai ser o número que a gente está analisando como divisor. Se a gente está analisando o número 46, por exemplo, o primeiro número vai ser 1 e o último número vai ser o próprio 46. Então, a gente vai tentar encontrar os outros divisores que estão nesse meio e também que é um conjunto finito, tá? Diferentemente dos múltiplos. E tem essa regrinha aqui, que ela serve tanto para múltiplo quanto para divisor. A divisão tem que ser resto 0. Para eu saber se um número é múltiplo de outro, basta que eu divida e o resto tem que dar 0. Se for, significa que é verdade. A mesma coisa para os divisores. Se eu quero saber se um número é divisor de outro, basta que eu faça divisão entre eles. Se der resto 0, significa que é verdade que eles são divisores. E o nosso desafio? E aí, ainda lembra dele? Será que o número 35 é múltiplo de 2? E essa perguntinha aqui, dá pra gente dividir grupos de 12 pessoas sem que ninguém fique de fora? E quantas pessoas vai ficar em cada grupo se isso for possível? Fica aí o desafio para você, hein? Bons estudos, e agora é só fazer exercícios e caprichar.